Há pouco tempo atrás, durante as investigações sobre laboratórios nazis, encontrei um livro misterioso. A sua abertura revelou umas crueldades provenientes de um ambiente de guerra, provocadas por um médico. Quando o abri, descobri a identidade do seu autor. Alô, eu sou Joseph Mengele e nasci em 1911 na Alemanha. Sou obcecado pelos segredos da genética humana e as minhas cobaias favoritas eram gêmeos. Quando chegavam ao campo de concentração em Auschwitz, na Polónia, estes irmãos eram logo separados dos outros prisioneiros. Recebiam regalias, como exames de saúde, refeições mais completas, brinquedos e uma estadia mais privilegiada. Tudo isto para melhorar as condições das minhas importantes experiências. Eu queria determinar quais as características humanas que eram genéticas e se estas podiam ser modificadas. Injetava tinta nos olhos dos gêmeos para tentar alterar a pigmentação da íris. Muitos sofriam uma infecção imediata, outros ficavam até cegos. Mas quando as minhas cobaias não me eram mais úteis, então decidi matá-las, arrancando-lhe até os olhos e expondo-os na parede da minha sala. Desde o início das minhas experiências, pedi aos gêmeos que me chamassem, imaginem, de tio, e até os abraçava. Mas ao mesmo tempo colocava-os em jaulas e fazia estudos com eles. Extraía amostras sanguíneas diariamente. Às vezes, injetava o sangue de um irmão no outro e ficava a anotar as reações. Estas variavam entre severas dores de cabeça a febres altíssimas que duravam dias e até acabavam por morrer. Provocar mortes simultâneas em gêmeos era outra das experiências realizadas. Para isso, injetava uma substância no coração deles que fazia com que o sangue coagulasse e os batimentos cardíacos parassem. Aí, depois, realizava autópsias para ver se acontecia algo de diferente nos órgãos de cada um. Outras vezes, decidi tirar órgãos de crianças ainda vivas, sem anestesia, para ver se conseguiam sobreviver. Também pretendia aumentar o número de gêmeos na população. Eles representavam a nossa superior raça ariana. Assim, podíamos povoar mais rapidamente o mundo com os seres puros. Desta forma, nos campos de concentração, eu obrigava irmãs gêmeas a terem relações com irmãos gêmeos e até casais de gêmeos a reproduzirem-se entre si. Contudo, as minhas experiências foram interrompidas quando previ a derrota nazi da guerra. Assim, saí escondido de Auschwitz para Cândido Godói, no Brasil, antes que fosse tarde demais. Deve-se ao facto de Mengele se ter escondido em Cândido Godói, onde terá continuado as suas experiências, que a localidade é hoje conhecida como Cidade dos Gêmeos, devido ao número anormal de gêmeos que nascem naquela cidade. Em cada 10 gestações, uma delas é de gêmeos. Antes da evolução da ciência, a população acreditava numa lenda que defendia que o grande número de gêmeos provinha de uma substância presente na água da cidade. Mas, na verdade, após a morte de Mengele, descobriu-se que este fenómeno é reforçado por um alto nível de procriação consanguínea. Passando agora aos aspectos científicos da questão dos gêmeos. Existem dois tipos de irmãos gêmeos, aqueles que são considerados idênticos e os gêmeos não idênticos. Isto tem a ver com o tipo de fecundação. Os gêmeos idênticos são univitelinos, em que um único óvulo é fertilizado e dividido em dois. Estes possuem o mesmo DNA e o mesmo sexo. Os chamados gêmeos fraternos, bivitelinos ou gêmeos não idênticos são dizigóticos, ou seja, são gerados em dois óvulos diferentes por dois espermatozoides diferentes. É como se fossem dois irmãos comuns, pois podem ou não ser parecidos. Isto acontece porque algumas mulheres carregam os genes que aumentam a probabilidade de libertarem múltiplos óvulos no mesmo ciclo, ou seja, é um fator hereditário. O curioso é que a probabilidade de ter gêmeos idênticos não está relacionada com a herança genética. A probabilidade de nascerem gêmeos idênticos é de 3 a cada 1000 nascimentos no mundo. Já o nascimento de gêmeos não idênticos depende muito de fatores externos e de cada país. No Japão, por exemplo, são 6 a cada 1000 nascimentos, e na Índia, os nascimentos destes gêmeos são 15 ou mais por cada 1000. Created using Powtoon.